Gênero textual reportagem. Reportagem é um gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser vinculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, internet, etc. Estrutura da reportagem. Em geral, a reportagem possui a seguinte estrutura: título ou manchete é o nome do texto. Deve ser formulada de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Consiste geralmente em frases de efeito concisas. Completa o título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento é facultativo. Então aqui nós estamos falando sobre o subtítulo ou título secundário. Ele não é obrigatório, né? Ele é só mesmo para complementar o que? As informações. Geralmente são breves. Lead. No jornalismo, a lead é o primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptores. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead não precisa responder todas as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê, que deveriam ser respondidas em outros gêneros jornalísticos, como a notícia, por exemplo. Então, como vocês viram naquela videoaula que eu montei para vocês, que eu preparei para vocês sobre notícia, lá a lead tinha que responder essas perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Mas na reportagem, não necessariamente você precisa responder a essas perguntas. Corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem. É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. Ao final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado. A reportagem não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados por primeiro, seguidos de suas explicações e desdobramentos. Características da reportagem. Linguagem. A linguagem apresentada deverá ser clara, culta, objetiva e direta. As características recorrentes em reportagens são: texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é de informar,
No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor, sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. O objetivo do gênero jornalístico notícia. A reportagem aborda os efeitos e desdobramentos de fatos e por isso presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada. Diferença entre os gêneros reportagem e notícia. A reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. Então a reportagem, gente, geralmente ela tem a função, o cunho opinativo, a função opinativa. Por quê? Porque a reportagem ela busca opinião de especialistas, de pesquisas. Se for uma reportagem, por exemplo, sobre um acidente de trânsito, vai entrevistar, se possível, a vítima, as testemunhas, o infrator, Então é bem diferente da notícia. A notícia, a função dela é informar, é passar informação e não coletar informações. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano, aquilo que acontece no dia a dia. Já a reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Então a reportagem, gente, não é só para noticiar, ela também extrapola esses limites, ao contrário da notícia, que só tem a finalidade de informar. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem, os dois tipos de discurso mesclam-se para melhor construir os significados do texto. Ou seja, na notícia, gente, é sempre na terceira pessoa, disseram, falaram, fala-se. Já na reportagem não, já acontece os dois tipos de discurso, tanto na primeira pessoa, que pode ser o eu, o nós, nós vimos, nós sentimos, eu vi, e pode também aparecer a terceira pessoa, falaram-se, disseram. Então pode também aparecer na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Na reportagem, é comum encontrarmos o recurso de polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas e o especialista. Então é aquele que eu falei anteriormente. Numa reportagem, pode-se pegar informações com testemunhas, no caso de um acidente, de um crime, ou pode pegar opiniões com os especialistas. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes do texto, isente-se da apresentação dos fatos. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Então a notícia, gente, ela é imparcial, ela não pega opiniões de especialistas. A reportagem não. A reportagem ele vai mais assim a fundo, mais abrangente. Então ela pega opiniões de especialistas. Por exemplo,
Se a reportagem é sobre uma doença, vai entrevistar os especialistas, como por exemplo sobre coronavírus. Vai perguntar para os infectologistas, as pessoas da área da saúde, para poder responder essas perguntas. Já a notícia não. A notícia só conta um fato, um acontecimento que aconteceu no dia a dia, no nosso cotidiano. Meios de divulgação. A reportagem é mais frequente em revistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de finais de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Então, numa reportagem, o repórter, o jornalista, ele vai aprofundar, ele vai investigar de forma minuciosa o que está realmente acontecendo. Então ele faz uma investigação, ele apura os fatos. Para que você entenda melhor as diferenças abordadas neste texto, observe os exemplos de reportagem e notícia abaixo. Boa leitura e bons estudos. A terceirização do trabalho será liberada no Brasil? Câmara está próxima de votar projeto de lei que quer tirar todas as restrições à mão de obra terceirizada, que hoje corresponde a 25% dos trabalhadores do país, por Samantha Maia. Depois de 11 anos de trâmite no Congresso, o projeto de lei que libera a terceirização da contratação de serviços no Brasil deve ir para votação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8. O projeto é defendido pelos empresários, que afirmam que a lei acabará com a insegurança jurídica na contratação de terceirizados e aumentará a competitividade das companhias. A terceirização é uma forma moderna de organização. O mundo inteiro terceiriza para ganhar eficiência, diz Alexandre Furlan, vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Os sindicatos, no entanto, enxergam no projeto um ataque aos direitos trabalhistas. O que está em debate é a destruição ou a preservação de tudo o que construímos nos últimos 100 anos de lutas no Brasil, diz a secretária da CUT, Maria das Graças Costa. Conheça mais sobre o que está em jogo na votação do projeto de lei 4.330. O que é o projeto da terceirização? O projeto de lei 4.330, de autoria do deputado Sandro Mabel, PMDB de Goiás, regulamenta a contratação de serviços terceirizados no país e permite que toda e qualquer atividade possa ser terceirizada. Um substitutivo foi apresentado pelo deputado Arthur Maia em 2013, sem alterar os principais pontos, e irá para votação na Câmara. Então aqui nós temos um exemplo aí para vocês poderem fazer a comparação. Agora vamos ver aqui um exemplo de notícia. Trabalhadores protestam em todo o Brasil contra a terceirização. Observe que o tema é o mesmo, só que antes era uma reportagem, agora é uma notícia. São Paulo. O Brasil amanheceu nesta quarta-feira com uma série de manifestações em várias cidades do país, em uma jornada de protesto convocada por movimentos sociais e sindicatos contra o projeto de lei que amplia e regulamenta a terceirização. Em São Paulo, ocorreram bloqueios momentâneos em grandes rodovias. Manifestantes da Central Única dos Trabalhadores, CUT,
cortaram por 30 minutos o tráfego em trecho, parte da Via Dutra, que liga as cidades do Rio de Janeiro a São Paulo, na altura de Guarulhos. Além da CUT, os protestos foram convocados pela Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, com lutas e nova central intersindical. A rodovia entre Campinas e São Paulo também teve um trecho fechado, assim como a Via Anchieta, principal rodovia em direção ao Porto de Santos. Em Minas Gerais, houve protestos contra a terceirização durante a madrugada em frente à entrada de fábricas no Polo Industrial de Betim. A Jornada Nacional de Paralisações também contou com a adesão de funcionários da Universidade de São Paulo, USP, e empregados do Serviço de Transporte de Salvador, que atrasaram em 2 horas o início de suas atividades. Os metalúrgicos organizaram assembleias e ações contra a terceirização nas fábricas das Volkswagen, Mercedes-Benz e Ford, também em São Paulo. Um dos principais protestos durante a jornada será realizada pelos sindicatos em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que apoia o projeto de terceirização. Então, vocês viram aí uma notícia, né? É um fragmento, não é a notícia completa, apenas um trecho de uma notícia. Muito bem, então essa foi a videoaula de hoje e eu vou passar para vocês depois algumas perguntinhas para vocês responderem, ok? Obrigado, até a próxima.